Fala galera, beleza? Aqui para mais um vídeo de apresentação. Nesse vídeo nós iremos apresentar o Ford Focus Guia ano 2009. Esse belo exemplar está muito conservado, com algumas modificações que eu fiz, como as rodas em preto, black piano, as lanternas com a pequena moldura preta ao redor, lanternas fumês, as lanternas inferiores também em LED, que é a farol de neblina e ré, além do acabamento preto no porta-malas, farol com máscara negra e projetores, acabamento preto também, então ele está full black, é um guia bem bonito. Ele está com vários acessórios também que vem na versão titânio, com exceção do direcional do farol. Então é o único recurso que esse carro não tem do titânio, então basicamente ele é um guia titânio. Então vou apresentar para vocês aqui os detalhes e nós começaremos aqui com a parte mecânica do carro. Então aqui pessoal, na parte mecânica do carro nós temos esse motor 2.0 Duratec de 16 válvulas, todo em alumínio, motor bem moderno para a época. Nessa geração aqui ele ainda utiliza injeção indireta, então não tem aquela bomba de alta que fica na lateral direita ali do motor. Esse motor ele rende 145 cavalos a 6.000 rotações e 18,9 kgfm a 4.500 rotações. Então é um motor que gera potência muito em alta. Mas como ele tem um coletor de geometria variável, que é essa peça aqui, que ele tem umas palhetas dentro do coletor, então ele acaba entregando um torque bom em baixa, que acaba não fazendo tanta falta assim de potência em baixa para rodar no carro, Então, esse carro ele tem um consumo declarado pelo Imetro de 9 km por litro na cidade e de até 12,5 na estrada. No uso normal, para o meu uso, ele tem feito médias na cidade de 7 km por litro e às vezes que eu viajei com ele eu consegui fazer médias de 12, andando na velocidade da via, 12 ponto alguma coisa. Isso aferido na bomba, não só no computador de bordo, que marca, inclusive, muito próximo da realidade. Esse carro ele possui um câmbio automático de 4 marchas, com conversor de torque, não é o Power Shift. Esse é um câmbio 4F27E, que é um câmbio bem confiável. Então, é tranquilo a parte de câmbio de Sky, um câmbio muito robusto, com baixíssimo índice de problemas crônicos. É um câmbio que basicamente você vai trocar o óleo e a cada 120.000 km você vai ter um câmbio bem confiável e bem duradouro. Alguns outros detalhes que nós temos nesse carro é o peso dele, de 1.356 kg, o tanque de combustível de 55 litros, o porta-malas deles possui 328 litros, ele faz do 0 a 100 em 12,1 segundos e só a exemplo de comparação, o manual em relação ao automático faz 10,4, então ele é um pouco mais rápido em aceleração e também um pouco mais econômico do que essa versão automática. Então aqui pessoal, como é de praxe, vou passar alguns detalhes aqui também da parte mecânica do carro. Esse carro ele não possui a bomba mecânica de direção hidráulica, porque esse carro possui um sistema intermediário entre o elétrico e o hidráulico, que é chamado de eletrohidráulico. Então embaixo desse farol, ele possui uma bomba que fica ali embaixo, ele possui uma bomba elétrica que pressuriza o óleo para a caixa de direção. Qual que é a vantagem disso? Não tem perda de potência no motor, ou seja, não rouba potência, porque a bomba hidráulica ligada na correia vai acabar roubando potência do carro. E acabou que o carro ganhou modos de direção, para deixar a direção mais pesada, de forma esportiva, mais leve para rodar na cidade e tudo. Eu vou mostrar para vocês quando eu for apresentar o carro lá por dentro, Então aqui nós temos a vareta de óleo do motor, fica nessa parte aqui, o coletor de geometria variável, que ele tem várias palhetas aqui na frente e uma outra interna. Ele tem algumas solenoides aqui embaixo que faz a variação disso. Ele possui uma bobina por cilindro, um carro já mais avançado. Aqui fica a vareta de medição do óleo do câmbio automático, caixa de fusíveis, bateria de 60 amperes, reservatório de arrefecimento, com líquido que tutela, o reservatório está limpinho. Nós temos também aqui a parte da tomada de ar que vem aqui pela frente do carro, passa aqui pelo elemento filtrante e vai para o motor.
Aqui é o corpo borboleta eletrônico, ele já tem um corpo borboleta eletrônico, não tem cabo. Né? Na parte aqui de correias, por ele ser um motor que usa corrente de comando, ele não tem correia dentada, o que é muito bom. Aqui na frente nós temos só um tensor. Aqui mais embaixo nós vamos ter o alternador do carro, fica bem na parte da frente. E lá atrás do motor, na parte bem baixo, fica o compressor do ar-condicionado. Pela direção dele ser uma direção eletrohidráulica, ele tem um sensor, que é ali, ó, ali é que está a caixa de direção, então ele tem aquele sensor ali de posição de ângulo da direção, né, para ele saber que lado que está virando. Como eu falei para vocês, eu fiz um retrofit no farol com máscara negra, coloquei um projetor de 3 polegadas BLED de 25.000 lumens, clareia muito esse farol, né? Só que ele não é direcional, o titânio ele já é, apesar que dá para fazer a instalação do farol direcional nesse carro aqui também. Aqui embaixo, bem escondido, fica o reservatório do fluido de freio. Para trocá-lo, ou tem que ter uma ferramenta própria, né, com vácuo, ou é necessário tirar as palhetas aqui do limpador e tirar esse acabamento todo aqui para ter acesso a ele ali embaixo. Fica numa posição assim um tanto quanto ruim, né? Não é uma posição das melhores. A água do reservatório de limpeza do para-brisa dianteiro e do vidro traseiro fica aqui no cantinho para poder fazer o abastecimento. Então o que nós temos mais aqui na parte externa do carro? Vou mostrar para vocês aqui os detalhes. Da parte mecânica, basicamente é isso. Então vamos seguindo aqui com o som da natureza ao fundo, né, da cigarra. Então nós temos aqui manta acústica no carro, vareta, normal, né? Seria interessante ter um braço pantográfico, mas aqui nós não temos. Mas não é o que faz falta. Então fechar o capô aqui do carro. Esse carro ele tem uma curiosidade que para abrir o capô do carro não tem aquela alavanca lá dentro. É necessário pegar esse símbolo aqui e girar ele, né? Levantar ele aqui. E ele tem a chave, com a chave você gira para um lado e para o outro e ele levanta o capô. Então nós temos aqui o farol, dupla parábola, agora com projetor, né, de 3 polegadas. Nós temos o farol de neblina dianteiro, rodas de 16 polegadas. E nós temos aqui uns pneus novinhos da Bridgestone, né? As medidas dos 4 pneus externos do carro são 205, 55 e 16. Freio a disco ventilado na dianteira, um freio bem grande. Na traseira, que tem suspensão independente, né? Um diferencial desse carro é bem estável. Nós temos freio a disco também, simples, né? Sólido, como o pessoal fala. Esse carro ele tem uma particularidade, que é a parte do alinhamento do eixo traseiro, que ele é um pouco negativo. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí, mas a roda ela fica nesse ângulo aqui, ó. Ele é negativo, isso é original do carro, tá? Normal, de acordo com a própria tabela do manual do carro. Isso é absolutamente normal. Porta-mala com abertura elétrica, né? A gente tem esse caimento bem bonito aqui do porta-malas. 4 portas. Esse modelo aqui ele tem chave presencial, mas não tem o botão para abertura externa do carro. Repetidores de seta, teto solar na versão guia titânio era de série. Então vamos ver agora os outros detalhes internos do carro. Então aqui pessoal, falando dos recursos do carro agora, um recurso muito interessante que nós temos, né? Aqui está a chave presencial do carro, é que nós podemos, no caso que o carro está aberto, nós podemos travar o carro. Então ele travou, apertando uma vez. Então apertando uma vez ele só trava as portas, né? Portas, trava a tampa de combustível e o porta-malas. Porém ele não liga o sensor perimétrico, né? Que é o sensor de presença dentro do carro. Para que ele ligue é necessário apertar 2 vezes. Agora ele ativou. Então se tiver alguém lá dentro nessa situação e começar a mexer, quando ele terminar de ativar, né, que leva alguns segundos, ele vai disparar o alarme. Apertando somente uma vez, mesmo que você deixe alguém lá dentro do carro, ele não vai disparar, tá? Então esse é um recurso bem interessante. O segundo recurso do travamento é que se ele tiver com os vidros abertos, incluindo o teto solar, é possível fechá-lo pelo controle. Então basta travar e segurar o botão que ele vai fazer o fechamento. No caso lá ele acabou de fechar o teto solar. Para destravar o carro, apertando uma vez, ele vai destravar somente a porta do motorista, né? Então aqui a porta do motorista está destravada, porém ele não destrava por segurança as demais portas. Para destravar tudo é necessário apertar 2 vezes o botão de destravamento. Aí ele destrava
porta-mala e as demais postes do carro e também a tampa de combustível. E aí tem o recurso de abrir todos os vidros, incluindo o teto solar num dia quente, né, como hoje. Pode destravar, aperta o botão novamente, segura e ele vai fazer a abertura completa de todos os vidros do carro. Então, antes de entrar no carro, dá para abrir todos os vidros, deixa eu dar uma circulada de ar, depois é só entrar no carro e fechar os vidros novamente. Para fechar todos os vidros, incluindo o teto solar, como eu já expliquei, aperta para travar, aperta novamente e segura. Aí depois que começa a fechar, não tem necessidade mais de ficar segurando, ele vai fechar tudo ali. Tá? Uma dica da parte elétrica do carro é usar uma bateria de boa qualidade, uma bateria nova. Esse carro ele não gosta de bateria fraca e de bateria ruim. Ele costuma dar alguns problemas elétricos por causa da bateria. Então sempre deixem a bateria em dias se você tiver um Ford Focus. Então vamos entrar dentro do carro e vamos ver, porque tem muita coisa dentro do carro para mostrar. Então vamos abrir aqui a porta do motorista, né? Mostrar aqui para vocês aqui os detalhes da porta. Então a versão guia, diferente do que as demais, ele vem com esse acabamento parecendo aço escovado, uma película metalizada que tem, bem resistente, né? Então tem aqui, tanto na parte dos botões, quanto na parte dos puxadores. Isso aqui só vem na versão guia e titânio, tá? A porta é toda em plástico, somente essa parte que tem um couro, tá? Até aqui nesse apoio também é plástico. É um detalhe que o pessoal comenta, né, que poderia ser melhor aí no Ford Focus. E da mesma forma, a porta traseira, aqui tem um couro somente aqui é duro, né, tudo plástico, mas de excelente qualidade. Aqui nós temos o puxador, aqui é a trava e aqui o botão do vidro que vai em todas as portas, né? Aqui é a interna do carro, toda no couro, né? Volante não é multifuncional, mas tem os comandos do piloto automático, que não é adaptativo, né? Nessa época que não teria esse recurso. Volante revestido em couro, o acabamento metalizado aqui também, bem bonito. E ele tem o controle de som de coluna, né? Então, ele é bem largo, tem um generoso apoio de braço. Esse carro ele é muito espaçoso. Mesmo eu tendo 1,82 m e o banco estando regulado, para mim, aqui atrás dá para ficar tranquilo, com bastante espaço. Aqui eu entro aqui e o banco ainda tem esse acabamento aqui mais fundo, então ó, minhas pernas não encostam, ó, eu fico bem confortável aqui no carro. Na parte traseira nós temos aqui esse apoio de braço, que tem 2 porta-copos e ainda tem um porta-objetos aqui, ó, que é bem interessante, que revestido em couro, né? Todo no couro, muito bem acabado o carro. Nesse tom de cinza, né? Cinza mais claro, cinza mais escuro. Os bancos são pretos. Aqui atrás nós não temos nada, né? Só um pequeno porta-objeto aqui, mas poderia ter pelo nível do carro, poderia ter uma saída de ar-condicionado aqui. Ele tem a saída nos pés, né? Só, mas aqui atrás para poder regular, né? Para dar uma refrescada aqui para o passageiro, não tem. Então essa aqui é a visão traseira aqui do carro. Né, a parte do teto solar muito bonito, né, a parte de câmbio e tudo. Tem alguns detalhes que eu fiz nesse carro, como por exemplo a pintura aqui do painel de instrumentos em preto, né, o aro que envolve as saídas do ar-condicionado também em preto, comando aqui do ar-condicionado do Focus 2014, né, porque é comum desse aqui ficar encardido e começar a descascar. Então eu já fiz a substituição, que o meu não estava muito bonito, então já fiz a substituição. A alavanca do câmbio automático. Tem uns botõezinhos ali diferentes, que eu vou explicar para vocês o porquê daquilo. Tem vídeo no canal ensinando a instalá-los, mas eu vou explicar também nesse vídeo todos os detalhes e tudo que eu fiz nesse carro. Vamos dar uma olhadinha lá no porta-mala antes da gente ir para frente. Então aqui atrás nós temos o porta-malas do carro, temos o desembaçador traseiro e o limpador traseiro, o botão de acesso fica aqui embaixo, um botão elétrico, apertou, destravou, puxou. Então nós temos o porta-mala bastante generoso, todo forrado, né? Todo forrado. Faltou só ter um forro ali no fundo do banco. O banco permite ser rebatido apertando o botão. Tampão, inclusive vários Focus perdem esse tampão porque ele acaba estragando. Eu instalei um reforço de alumínio ali, ó, que é aquela barrinha preta ali, é um reforço de alumínio para ele não ceder, que é comum de acontecer. Aqui embaixo nós temos o step de uso temporário, né? Tá ali o adesivo ali, a 60 km por hora, e embaixo dele nós temos a chave de roda e o macaco, tá? O triângulo aí fica nessa lateral aqui, guardado nesse
acabamento de carpete. E ali também tem o pino que enrosca no carro, tanto no para-choque dianteiro quanto traseiro, caso seja necessário rebocar o carro. Então, acabamento completo, tem esse plástico aqui, caso for colocar bagagem, né, não estragar nada. Então, tá aí o porta-mala do carro. Duas curiosidades aqui do Focus. É comum dar infiltração de água aqui onde vão esses dois parafusos aqui da lanterna, tá? É comum, porque ele é uma bucha de plástico, ela acaba cedendo com o tempo e entra água. A água escorre ali, passa aqui por baixo da lanterna e pinga dentro do carro. Esse carro aqui eu já resolvi, onde eu coloquei duas porcas rebite, né? Que é uma porca que você coloca e usa uma ferramenta especial que ela aperta ela contra a lataria. E estou usando os parafusos de inox Allen aqui para fixar a lanterna. Problema resolvido, nunca mais vai entrar água aí pelas lanternas. Já fiz os dois lados, isso aí é um upgrade. Uma outra coisa que costuma também dar problema, que é bom vocês olharem aí no Focus que vocês forem comprar, é que esse acabamento aqui, ó, ele costuma quebrar. Esse aqui está zeradinho, inclusive eu fiz um reforço nele para nunca mais quebrar, mas é comum isso aqui quebrar, tá? Porque a pessoa vai levantar ele aqui, acaba forçando ele, em vez de ser para cima, força puxando sentido contrário, ele acaba quebrando, tá? Então, olhem isso aí no Focus que vocês forem comprar. Então aqui, pessoal, já num local aqui com sombra, né, para ficar mais prazeroso de filmar para vocês. O banco do motorista ele tem regulagem de altura elétrico, tá? E as outras regulagens para frente. Ele tem a alavanca aqui, regulagem lombar na lateral aqui do banco. E aqui nós temos uma rodinha para reclinar o encosto, tá? Ele é meio elétrico, meio manual. Então vamos adentrar aqui no carro para a gente poder colocá-lo em funcionamento e mostrar para vocês aí os recursos do carro. Então, essa versão, que é a mais completa, ela tem o sistema de partida sem chave, né? Aqui ela tem até o lugar de pôr a chave, né? Você pode enfiar a chave aqui por baixo, tirar essa tampinha, caso acabe a bateria da chave, é só tirar a chave mecânica, a chave física, enfia ela aqui, mas liga pelo botão. Esse guia, que ele é somente gasolina, ele não é flex ainda, ele tem uma particularidade em relação ao start-stop dele. Por quê? Porque ele é um start-stop de primeira geração, diferente do que os carros mais novos, onde você dá só um toque, ele funciona o motor até o motor ligar. Esse aqui você tem que ficar segurando o botão um pouquinho, mas é pouca coisa mesmo. E o procedimento de ligar ele também acaba sendo um pouco diferente, conforme manda no manual, que é você apertar o botão uma vez, sem pisar no freio, depois pisa no freio e segura o botão para funcionar o carro. Se já apertar o pedal de freio e tentar ligar, pode ser que ele não ligue, né? Ele tente ligar, às vezes até afoga. Então o processo correto de ligar o carro é apertar o botão, pisa no freio e segura o botão, carro em funcionamento. Então tá aqui o guia, aí a direção já aciona lá também. A iluminação dele também está modificada, que ele está com a iluminação azul. Eu troquei os LEDs que eram vermelhos por LEDs brancos para poder fazer um blackout. Acabou que ele ficou um pouco azulado. Deixa eu diminuir um pouco aqui o ar condicionado, mas vou deixar ligado porque está bem quente aqui dentro, né? Então aqui nós temos a parte do ar digital, que ele é de duas zonas, né? Então você pode setar a temperatura diferente para cada um dos lados. No caso aqui ele está mono. Esse botão que é o único botão que é diferente, né, do Focus 2014, que, como eu falei para vocês, essa frente aqui é trocada, a parte eletrônica é a mesma. Esse aqui é o que alterna do mono para o dual. Então você aperta uma vez, ele desliga o mono e permite rodar aqui, ó. Então eu consigo, por exemplo, colocar uma temperatura menor para um dos lados ou maior, tá? E apertando o mono, ele segue a mesma temperatura que eu rodar aqui, ele vai para os dois lados. Botão recicle, botão para poder desligar o ar-condicionado, botão para colocar tudo no máximo, os botões para poder ligar o direcionamento, se quer sair nos pés, né? Só aqui pelas saídas frontais. Se quer que liga também o desembaçador, aqui é para aumentar e diminuir a velocidade, caso não esteja na função alto, que no caso que se eu apertar aqui o botão da função alto, aqui ó, ele liga o ventilador sem estar na função alta. Então ele vai ficar aqui rodando sem tentar manter a temperatura, ele vai seguir o que está aqui, que eu setei nos botões de velocidade
do ventilador. Aí tem um ar quente, né, que é só rodar para o mais quente, que ele vai ligar também. O som original da Sony, né, é um som bem tranquilo. Originalmente ele não fazia streaming de áudio via Bluetooth, ele só atendia ligações, é só atualizar o firmware. Tem vídeo aí na internet explicando sobre isso. Eu não fiz vídeo no canal, mas tem vídeo explicando sobre essa atualização de firmware, e ele passou a funcionar normalmente o streaming com o celular. Então está funcionando perfeito, sem usar nenhum tipo de adaptação. Aqui embaixo nós temos os botões que eu adicionei, que é o botão do neblina dianteiro, neblina traseiro. Aqui é o do desembaçador do vidro traseiro e dos retrovisores, né? O retrovisor desse carro, retrovisor externo, esses dois aqui, né? Das duas laterais, eles têm aquecimento também, que no caso para os países que tem neve, né? Aqui pra gente não serve para nada, só o traseiro que às vezes é necessário ligar. Eu coloquei esse botão adicional para quê? Esse carro aqui, originalmente, ele não tem a função automática. E mesmo os que vêm em função automática, não é possível eu puxar a chave aqui, ó, para ligar o farol de neblina dianteiro e traseiro. Então, aqui, ó, eu tenho que desligar o farol automático, colocar aqui no farol ou no farolete, né, uma dessas duas opções aqui. Eu puxo uma vez, aí ele vai ligar o farol de neblina dianteiro. E eu puxo mais uma vez, ó, ele liga o traseiro. Então, dessa forma, eu consigo ligar. Ali ele manteve ligado porque o botão quis estacionar. Então vou desligar o botão, vocês vão ver ali que vai desligar, e eu consigo acionar aqui normalmente. Ele acessa as duas informações, eu liguei em paralelo, de forma que se eu ligar aqui, ó, olha lá, ele ativa lá embaixo também, sem apertar o botão. Ficou muito top essa instalação. Tem vídeo aí no canal ensinando a instalar também. Qual que é o problema? Coloquei no farol automático, eu não consigo ligar nem o neblina dianteiro, nem o neblina traseiro. E eu resolvi fazer a instalação desses dois botões, que agora eu consigo apertar o botão. Olha lá, ele aciona e liga também no painel lá, ó. Vou desligar, vou ligar novamente neblina dianteiro, e agora vou ligar o neblina traseiro, olha lá, ó. Então, o funcionamento ficou original e eu consigo manter o farol automático funcionando e agora usar também o neblina dianteiro e traseiro, tá? Então, são esses recursos que tem aqui. Logo abaixo, nós temos uma tomada 12 volts com iluminação, né, naquele nicho ali. Tem algumas versões que vem com a tampinha aqui, que a versão é mais simples dele, tem a tampinha. Câmbio automático, com as opções, já vou explicar sobre o câmbio em breve, o botão aqui de ligar. Freio de mão, porta-moedas, porta-cartão, temos dois porta-copos. O encosto dele aqui é retrátil, né? Então a gente pode retrair ele. Então aqui tem dois porta-copos bem rasos, tá? Dependendo da altura do copo, o copo pode virar, né? Bem arriscado. Temos aqui o apoio de braço, que vocês podem regular. Abrindo ele aqui, nós temos outra tomada 12 volts, uma entrada de áudio P2 e o USB do som, ele fica aqui nesse porta-objetos central, tá? Lá atrás eu já mostrei para vocês que não tem nada. Então aqui essa parte do console central, nós temos isso. Na parte aqui do porta-luvas, o que nós temos? Nós temos um porta-luva, apesar de que ele está um pouco já relaxado, mas ele tem um amortecedor para não descer de uma vez, né? Ele desce devagar. Originalmente ele tem uma iluminação que fica aqui, uma lâmpadazinha bem aqui na frente, só clareia mal aqui, ó. Aí eu fiz a instalação de uma luz interna ali dentro, agora clareia bem, ó, o porta-luvas, ficou bem top. Ele é muito grande esse porta-luvas, muito bom, cabe bastante coisa aí para quem quer colocar um monte de coisa aí dentro, tá tranquilo, né? Tem um porta-caneta aqui, um porta-copo que só serve para tombar o copo, só vai usar isso aqui se tiver com o carro parado, tá? Então, porta-objetos é isso daí. A parte aqui dos botões, os botões aqui do vidro, todos eles um toque tanto para descer, um toque para subir, com o sistema anti-esmagamento, né? Se caso alguém deixar o dedo lá, ele vai bater, vai dar uma dorzinha, mas melhor do que ele bater e esmagar mesmo, né? Ele vai bater e vai abrir novamente. Aqui nós temos o comando do retrovisor elétrico, né? Para fazer a regulagem, então eu escolho o lado e eu posso movê-lo lá, né? Bem normal desses carros mais premium, né? Os 4 botões. E aqui nós temos o botão que desliga o acionamento dos vidros elétricos traseiros, né? Para evitar de criança abrir os vidros enquanto o carro está em movimento, ou algum passageiro indesejável que o carro está com o ar ligado e o passageiro vai lá e fica abrindo o vidro, né? Então aqui você consegue desligar e aí os vidros não funcionam mais nas portas traseiras. Aqui na parte do comando já expliquei um pouco, mas nós temos as funções aqui de desligado. Então aqui está tudo desligado, que é o normal, e ele fica com essa iluminação, ligou o carro e já ilumina aqui para você enxergar, muito legal isso daqui. Farolete,
né? No farolete já aceita você ligar tanto o farol de neblina dianteiro quanto o traseiro, é só puxar a alavanca. Farol e aqui farol automático. Ele vai usar o sensor que é combinado com o sensor de chuva que fica aqui embaixo desse acabamento, né? O retrovisor dele está um retrovisor também fotocrômico, né? Tem um sensor dele aqui que ele vai escurecer conforme o farol do carro que vem sentido atrás do carro. Se vier com um farol muito alto, ele vai bater nesse sensor e vai escurecer o retrovisor. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Nós estamos aqui com o farol do carro ligado, o retrovisor está escuro. Eu vou ligar aqui a luz de cortesia que vai bater lá e vai simular como se fosse um farol de um carro batendo. E aí o espelho ele vai começar a escurecer para poder proteger a visão de quem está vindo no sentido contrário. Aí desligando a iluminação que está vindo, ou seja, o carro que está vindo lá no sentido contrário parou de bater a luz, aí ele volta e clareia o espelho novamente. Então o retrovisor fotocrômico vai servir para isso. Já pegando aqui a parte de cima, nós temos aqui as luzes de cortesia, né? Nós temos duas luzes de leituras, uma para cada lado, e temos a central aqui, que ela pode acender ao abrir a porta do carro, que fica nessa posição, abrir a porta ela acende, ou desligada o tempo todo, ou ligada o tempo todo. Tá bem forte aqui que eu troquei os LEDs, então os LEDs bem potentes. O botão de abrir o teto solar tá aqui, então ele tem a função de bascular, né, que ele vai ficar com o teto um pouco levantado, e também tem a função de abrir o teto totalmente, né, que apertando o botão aqui para trás, um toque só também, ele vai abrir o teto, para aqui nessa posição, apertando mais uma vez, ele abre todos, que é o máximo que o teto abre. Apertando o botão uma vez, ele vai fechar totalmente o teto, ele também tem sistema anti-esmagamento, fechou, e mais uma vez ele abre o teto, que é o que o normal, o pessoal anda com o carro dessa forma aí, ó, fica bem bonito, e aí pode puxar a persiana aqui para não bater sol. Ele tem aqui as saidinhas aqui de ar, né? Porque quando o carro está muito quente, você liga o ar-condicionado, é interessante abrir o teto dessa forma, porque aí o ar quente ele sai, no ar quente ele sobe e ele sai pelo teto e vai fazer com que o carro refrigere mais rapidamente. Então é um recurso bem interessante aí do carro. Como eu já falei, o volante tem as funções do piloto automático, só funciona acima de 50 km por hora, onde você vai apertar o botão de on, ele não vai acender nada, isso eu achei bem estranho, ele não vai acender nada no painel indicando que está ativo o piloto automático, e ele só vai acender quando você apertar o botão 7. Então você vai colocar na velocidade que você quer, tá lá andando a 100 por hora, apertou o on, depois vocês vão apertar o botão 7, aí ele vai manter na velocidade de 100 km por hora, que aqui estava, e não vai ser necessário mais você acelerar. Encostou o pé no freio, ele desativa o botão, e aí é necessário você apertar o botão reset, que ele vai voltar para a velocidade que estava, sem você precisar acelerar. Se você precisar fazer uma ultrapassagem ou acelerar um pouco, você pode acelerar. Quando você tirar o pé do acelerador, ele automaticamente volta para a velocidade, ele não desativa, ele só vai desativar se você pisar no freio, tá? No caso do modelo automático. O botão 7, depois dele já está ativado, ele serve para aumentar, tem um mais aí, ó, ele serve para aumentar a velocidade, você vai apertando, ele vai aumentando a velocidade, e o menos aqui ele vai diminuindo a velocidade. Apertou o off aqui, ele desliga, e mesmo apertando esses botões acima de 50 por hora, não vai funcionar, tá? Então o piloto automático dele funciona dessa forma. Do lado de cá nós temos os comandos de som, volume mais e menos aqui na parte de trás aqui, ó, do botão. O SIC, né, que é para poder mudar as faixas, ele fica aqui atrás, uma alavanquinha que tem aqui atrás, ó. Então você puxa ela para cima ou para baixo. Nós temos o botão Mode aqui, e nessa versão que tem Bluetooth, nós temos a opção dos comandos de voz, que inclusive ele tem comando de voz para o ar-condicionado, que é muito interessante, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar o ar-condicionado no alto, eu vou mudar a temperatura aqui usando o comando de voz. Então, vamos apertar aqui o voice. Não sei se você está com o som ligado, acho que precisa estar com o som ligado. Deixa eu ligar o som aqui, tirar aqui a música, colocar o volume. Deixa eu colocar aqui em algo que não está passando, está no Bluetooth de áudio aqui, que não tem nada tocando, e vou apertar o botão voice. Ar condicionado. Ar condicionado. Temperatura. Temperatura, por favor. 20 graus. Temperatura 20 graus. E automaticamente ele alterou para 20. É muito interessante, é mais prático ir lá com a mão e rodar, mas é bem interessante que tem. É uma pena que se trocar a central, perde esse recurso, né, de comando de voz, que é bem interessante
Aí, para quem não conhecia, deixa eu diminuir aqui o ar-condicionado para não ficar barulhando aí. Então, tem o comando de voz, bem interessante, né? Bem legal. Então, esses aqui são os comandos que tem de coluna, tá? Aqui na alavanca, do lado da esquerda, nós temos a alavanca da seta, que também serve para mexer no computador de bordo. Então, ali ele está marcando o consumo em litros hora. Então, conforme eu vou apertando não, dando uma leve rotação aqui nesse botão, ele vai mudando as funções. Então, tá litros hora, aqui quilômetros por litro. Ele estava com 7.1, que é o normal meu, aí está baixando que eu estou parado aqui com o ar ligado, ele vai consumindo. Aqui velocidade média, temperatura externa. Aqui é para entrar no menu. Aqui é para zerar o odômetro, ele só tem um odômetro, ele só tem um trip, né, que é o odômetro parcial. Ele não tem trip A e trip B, que é o normal. Achei isso aqui bem estranho num carro tão completo desse não ter. Aqui é a autonomia, que é o tanto que eu vou conseguir rodar, estimado em relação ao combustível que eu tenho e a média que o carro está fazendo, né? E aí volta a mesma função. Vamos entrar aqui já na função de menu. Então aperta o botão aqui, ó, aí ele entra na função de menu. Então para trás ele vai sair, anular contadores, aí ele vai permitir anular o odômetro, consumo médio, velocidade média ou todos, né? Se quiser resetar tudo. No caso eu não vou resetar nada. Aí no caso para resetar é só apertar o botão e segurar que ele vai limpar tudo. Vou voltar para trás. Mensagens. Se caso tiver algum erro contido, né, que a central identificou e marcou aqui, vai ficar com a luzinha aqui acesa. Aqui em mensagens ele vai mostrar quais são as mensagens. Apertou novamente, ele vai sair. Na parte de direção é as opções que eu falei para vocês que tem. Normal, tá em português de Portugal. Desportivo, que é esportivo, a direção fica um pouco mais firme, né? A assistência diminui um pouco. E o modo conforto, que é que eu rodo, que ela fica bem macio, bem gostoso de rodar. Então, vou voltar novamente. Nós temos a opção aqui do relógio, para poder acertar o relógio, né? Se é modo 24 horas, não tem muitas opções assim. E aí, nós temos a parte de configuração, que a gente pode configurar o visor, né? Então, nós temos aqui, ó, na parte de configurar visor, você vai mostrar a tela de ajuda, informação do rádio, informação do telefone, né? Isso aqui, inclusive, alguns modelos que não tem, dá para poder habilitar. A gente tem, já foi tudo, tem, já mostrei aqui tudo. A parte de idioma, qual idioma que vocês vão querer, né? Inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, turquês, esse que eu não sei qual que é, enfim. E aí nós temos o português, que é o que está selecionado, português de Portugal. Então, voltando aqui do idioma, unidade de medida, você vai pegar métrica ou você vai pegar inglês. Dentro de métrica nós temos quilômetros por litro, litros para 100 km, que é uma medida que eu não gosto, eu gosto de quilômetros por litro, ou a métrica, que no caso será medido em milhas por hora, né? Então, aqui é as opções que nós temos aqui dentro de visor. De melodias, aí nós temos aqui se pôr combustível vai avisar ou não, aviso geral, você vai fazer um barulhinho, né? Informação geral. Você vai soar um alarme caso tenha alguma coisa desse tipo. Então, na configuração, temos essas opções. Eu acho que aqui acabou. Essas são as opções que tem. É razoável, né? Até pelo ano do carro, 2009, tem umas configuraçõezinhas até interessante aqui para o carro. Aqui nós temos o velocímetro, né? Marcando até 240. Aqui nós temos o marcador de rotações por minuto, né? 1 para 1000. Né? É o que está descrito ali. Aqui nós temos os indicadores luminosos, né? De farol alto, se está com farol de neblina ligado ou não, enfim. Marcador de temperatura. No caso, o marcador de temperatura, originalmente, ele marca a temperatura que eles chamam de simulada, ou seja, você liga o carro, vocês podem observar isso aí no Focus de vocês ou no Focus que vocês pretendem comprar. Ligou o carro, poucos segundos ele já está marcando o meio. Só que realmente a temperatura não está no meio, ela só simulou aquilo dali que é para dizer para você, já pode sair com o carro. Basicamente é isso. Já no meu, eu entrei nas configurações dele, da BCM, e fiz alteração para ele marcar a temperatura real do carro. Então ele vai subindo lentamente, então ele está marcando aqui beirando 90 graus, é porque ele está realmente nessa temperatura. E aqui nós temos o marcador de combustível, né? Então essas são as informações que nós temos aí no painel de instrumentos. E as demais luzes aí, se tiver alguma anomalia no carro, anomalia no airbag, no ABS, ele tem as luzes indicadoras. A função aqui da alavanca, para a gente poder concluir, nós temos também a seta, né, que aperta, deixa lá que quando virar a direção ele vai tirar a seta, né, do carro lá e vai soltar sozinha.
E nós temos também a opção de mudança de faixa, que quando você dá só um toque aqui, ó, ele pisca 3 vezes, que eu acho bem útil isso aqui, né, para os dois lados. Você dá só um toquinho, pisca 3 vezes e para, que é para fazer uma mudança ali de faixa, acaba sendo bem útil, para você não ter que ligar a seta, né, tirar a seta. Isso aqui é bem interessante quando está viajando ou vai fazer uma mudança de faixa dentro da cidade, né, quando tem mais de uma faixa. É bem interessante esse recurso. Então nós temos aqui também a buzina, né, do carro. Não vou buzinar aqui não, para não incomodar, mas buzina normal. Do lado de cá nós temos o limpador de para-brisa. Originalmente essa opção aqui, ó, ele tá uma posição para cima, tá? Eu posso colocar uma posição para baixo também, que ele é desligado. Nessa posição que ele está aqui, ele está na função automático. E aí o que seria a intermitência do limpador passa a ser a sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade, aqui mais para cima ele está marcando, no caso que ele está quase lá em cima, menos sensível ele fica. E quanto mais para baixo, mais sensível ele fica. Então, nessa primeira posição ele fica na função automática. Se eu ligar mais uma para cima, ele já vai ligar o limpador na primeira velocidade e mais uma vez na velocidade mais rápida. Para baixo, dando um toque, ele vai ligar o limpador uma única vez. Para esguichar a água, é só apertar o botão aqui, ó. Apertou que ele esguicha a água tanto na frente quanto atrás. Ele vai esguichar a água só na frente e vai ligar o limpador. E se quiser esguichar atrás, vocês precisam empurrar a alavanca, que aí vai ligar o limpador traseiro, e empurrando mais um pouco. E segurando, ele vai ligar a aguinha, né, lá atrás para ligar o vidro. E uma curiosidade é o seguinte: se o limpador estiver funcionando, né, mesmo na função automática, está chovendo, está funcionando, e vocês engatarem a ré, automaticamente ele vai ligar o limpador traseiro. Isso é bem legal também. Um outro recurso que nós temos aqui nessa alavanca é o lampejo do farol, né, aqui do farol alto. E ele tem a função Follow Me Home. O que é isso? Chegou em casa, desligou o carro, está escuro, vocês vão dar um toque aqui na alavanca, um carro desligado, vocês vão dar um toque aqui na alavanca, ele vai ligar o farol do carro por 30 segundos e depois vai desligar automaticamente. Então isso aqui é bem útil quando você chega em casa, está escuro e tudo. Esse acaba sendo um recurso bem interessante. Alguns carros têm, outros não têm. E esse aqui tem, né, já original, não precisou fazer nenhum tipo de instalação, tá bom? O limpador também foi ativado instalando o sensor, né, crepuscular com sensor de chuva, e foi feita a habilitação do módulo via o conector que nós temos aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo aqui, ó, que é o conector OBD2. Então a gente tem um cabo específico, um programa próprio. No caso eu usei o programa ELM 327 para fazer essa habilitação. Aí habilita, informando para o carro que ele tem um recurso, ele passa a funcionar perfeitamente. Lembrando que tem que puxar fiação da BCM ali para cima. Tem vídeo aí no canal ensinando aí como que faz para habilitar, tá bom? Então aqui na parte da frente estamos concluídos. O botãozinho de pisca-alerta, tá parecendo que tá piscando aí, mas não tá, tá? É só a frequência da câmera. Então as saídas do ar-condicionado, né, são 4, bem bonitinhas. Tem um acabamento emborrachado ao redor, com esse metalizado na frente igual os demais das portas e tudo, bem bonito mesmo. Então o carro tem um acabamento incrível, né? O couro original, é couro mesmo, animal, bem interessante. A parte aqui do cinto de segurança, vocês podem regular a altura, é só apertar aqui o botão e puxar para cima ou para baixo, né? Consegue regular aqui a altura do cinto de segurança para se a pessoa é mais baixa ou mais alta, para poder não ficar incomodando. Beleza? Então esses aqui são os recursos eletrônicos aqui do carro, da parte de recursos extras, recursos adicionais que o carro tem, né? Parte de computador de bordo e tudo. E agora nós vamos falar um pouco do câmbio automático desse carro. Então aqui falando do câmbio automático desse carro, ele é um câmbio automático de 4 marchas com conversor de torque. Muita gente fala mal do câmbio automático 4 marchas, mas muitas dessas pessoas elas nem entendem qual é o escalonamento das marchas desse câmbio. Esse câmbio ele funciona da mesma forma que o câmbio manual, tá? O escalonamento, porém é como se ele não tivesse a primeira marcha. A primeira marcha desse câmbio é equivalente à segunda marcha do manual. A terceira é a segunda do manual, a quarta dele é igual à quinta. Então, no final das contas, inclusive a quarta marcha dele é um pouquinho mais longa do que a quinta do manual, então acaba sendo mais econômico em estrada. Então acaba que na prática, esse câmbio aqui, ele funciona igual um câmbio manual de 5 marchas. Obviamente que quanto mais marchas, melhor, o carro fica mais eficiente, principalmente na arrancada. Por isso que esse carro, ele tem um 0 a 100 pior do que o manual, né? Um faz 12, o outro faz 11.
justamente porque a primeira marcha dele é equivalente à segunda marcha. Então o conversor de torque, que basicamente funciona como uma embreagem, né, ele tem vários discos lá dentro, que são os chamados composites, mas ele funciona como embreagem, né, tem os passadores e tudo mais, onde ele fica patinando para quando você arrancar, ele aumentar o torque motor, ou seja, a rotação subir para o carro sair com mais força. Só que isso acaba não sendo suficiente porque eu tenho uma marcha, que é, no caso a primeira, que é longa demais, né, equivalente a uma segunda no câmbio manual. Então acaba exigindo mais o motor, o carro aumenta um pouco o consumo e tudo mais. Mas na prática, no dia a dia, a diferença é muito pouca. E o conforto que um câmbio desse aqui dá é muito bom. Eu não trocaria um câmbio automático por um câmbio manual no Ford Focus, é a opinião minha. Tá? Para o meu uso do dia a dia, é muito confortável de andar na cidade, de viajar com esse carro, sem ficar trocando marcha, é muito confortável. E o pouco de consumo melhor e o pouco de desempenho a mais que ganha-se com o câmbio manual, para mim não compensa. Tá? Para mim não compensa. E fora a questão de ter que ficar trocando embreagem, o câmbio automático, se trocar o óleo no tempo certo, dura a vida toda do carro praticamente. Então eu acho muito melhor. Para acionar a alavanca é muito simples, ele tem um botão aqui na frente, né? Porque normalmente esses câmbios que tem um trilho reto é necessário apertar um botão. Tem aqueles que tem tipo um trilhozinho desenhado, aqueles lá eles não vão vir com botão. No caso aqui nós temos a posição parking, que é a posição de estacionamento, tá? Então sempre que parar o carro, para o carro pisando no freio, puxa o freio de mão, solta o freio do pé e aí sim coloca no parking. Por quê? Porque lá dentro do câmbio tem uma travinha que entra lá na engrenagem do câmbio para poder travar ele. Então se você não fizer esse processo, o peso todo do carro fica em cima do câmbio e é perigoso estragá-lo, tá? Então isso é uma dica no caso parar. Para poder colocar o carro em ordem de marcha, pisa no freio, ele libera o câmbio. Se eu não pisar no freio, não estou pisando no freio, vou apertar o botão que ele nem sai do lugar, ó. Então eu tenho que pisar no freio, ele libera o câmbio, aí eu consigo puxar a alavanca para trás. Então no caso que eu coloquei no modo drive, né? Então aqui já está apto, tirei o pé do freio, ele já vai começar a andar. Obviamente tem que descer o freio de mão, né? Mas aqui ele já vai começar a andar. Se eu quiser colocar no modo manual do carro, ali, ó, está no D ali no canto ali do computador de bordo, ele está no modo drive, o modo manual fica para o lado. Então eu posso colocar a alavanca para o lado e aí eu vou poder passar as marchas aqui, que é para trás aumenta e para frente diminui. Então ali ele está de primeira. Ele tem uma outra função, se caso você estiver num local que está com pouca aderência, para não subir muito o giro, vocês podem dar um toque para trás, ele vai engatar a segunda marcha com o carro parado, igual eu estou aqui, e ele vai acelerar mais lentamente, vai sair mais fraco, para não derrapar tanto, né? Então se tiver um lugar com piso de pouca aderência e vai arrancar o carro, uma laminha, alguma coisa do tipo, uma terra, então você pode fazer uma subida de terra. Isso aqui acaba sendo bem útil, né? No caso para neve, isso aqui é necessário. No caso aqui no Brasil seria terra e lama, mas tem esse recurso aí também que pode arrancar, sair com o carro de primeira marcha, não estraga o carro, ele foi projetado para isso, tá? Então o câmbio manual, ele deixa um tempo, você consegue subir a rotação no limite, ele fica um tempo, mas depois ele troca automático. Ele não faz igual alguns carros que só troca se você apertar. Ele chega num ponto que ele vai trocar sozinho. Então, para trás aumenta, para frente diminui as marchas. Voltando para a lateral, ele volta para o D. Alguns carros vão ficar com aquele botãozinho ali, ó, o indicador, o indicador no D piscando. Quando ele fica piscando, é porque aqui dentro da alavanca, aqui, ó, tem que desmontar isso aqui tudo, na lateral dela, tem um switch, que é um interruptor, que ele acaba dando zinabre, né? O que é zinabre? Zinabre é um processo de corrosão do cobre, ele gera um produto verde, eu não sei qual é quimicamente a reação, mas ele tem uma reação que gera o zinabre, e o zinabre ele fecha contato, não deixa o contato passar. E aí quando você tira a alavanca, ele fica piscando o D quando ele está em outra posição que não seja o P. Então se o seu carro tiver com esse problema, tem que desmontar aqui tudo, tira a alavanca, não precisa trocar nada, tá? É só tirar o switch, abrir o switch, fazer uma limpeza e montá-lo novamente. Ou colocar um outro switch novo também resolve esse problema do D piscando, tá? Outra particularidade do câmbio é o seguinte, eu estou aqui no D. Se eu quiser passar para o N, eu não preciso apertar o botão. Eu posso empurrar para frente e ele não deixa engatar a ré, ó. Ele não vai para frente, ó. Por quê? Para engatar para ré eu tenho que apertar o botão. Por que ele tem essa funcionalidade? Parei num trânsito que está agarrado, semáforo acabou de fechar, está engarrafado, joga o câmbio para o N. Deixa ele desacoplar, não tem problema, foi projetado para isso, tá? O que você não deve fazer é o carro em movimento você jogar no N. Isso você nunca deve fazer porque vai estragar o câmbio. Mas o carro estando parado, você pode colocar no N. Inclusive ele deixa desligar o carro no N. Aí ele não desliga o som se fizer isso. Aí quando você engata o P, aí ele desliga tudo, tá? Mas você pode tanto desligar o carro quanto ligar
na posição N, que não estraga nada, tá? Tranquilo. Então tá no N aqui, eu não preciso apertar botão nenhum, posso puxar aqui pro Drive, que ele vai engatar. Então ele permite engatar essas duas opções aqui, do N e do D, sem necessidade de apertar o botão. Agora para engatar a ré, eu tenho que apertar o botão, aí eu jogo para ré e ele vai ativar o sensor de estacionamento, que o alto-falante fica ali naquele canto ali, ó, e ele fica dando esses bipzinhos aí porque tá próximo da parede, tá? Então ele tem sensor de estacionamento traseiro original de fábrica também, já veio no carro, é original dele, tá? Então vou colocar aqui no P, deixar o carro aqui parado, tá tranquilo. Então essas são as particularidades do câmbio. A parte de relação de marchas eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, comparando o manual com o automático, com imagem tirada do próprio manual do proprietário, tá? Pra vocês poderem ver que as informações que eu passei em relação a escalonamento de marcha é isso aí mesmo, vocês não precisam ter medo nenhum, tá? Um câmbiozinho bem durável, confortável, é um câmbio que praticamente você sente um pouco as trocas de marcha, mas não tanto. É um câmbio bem tranquilo de rodar aí sem nenhum tipo de problema, beleza? Nós já estamos aqui quase encerrando, só mostrar para vocês aqui o quebra-sol do carro. Ele tem espelho dos dois lados, tá? Ele não tem a iluminação no espelho, mas tem a iluminação aqui em cima, que é bem interessante, ó. Você abre, ele não liga, você aperta o botão, é o único lugar do carro que não está com LED aqui, porque o LED, a lâmpada fica de lado e o LED não ilumina direito. E ele fica com esse ressalto aqui, ó. Pra quê? Pra quando você fechar, ó, você ligou a luz, você não precisa desligar a luz não. Você fechou aqui o quebra-sol, ele já desliga ali, ó, a luz sozinha. Então é bem interessante, uma forma aí que economizaram para colocar um interruptor no limpador, mas funciona. No limpador não, no quebra-sol, mas funciona muito bem. Mesmo sendo dessa forma assim, mais manual, né? Você ligou, abriu, ligou, precisou de luz, ligou, fechou aqui, ele desliga. Beleza? Então, está aí a apresentação do Ford Focus, né? Um carro muito prazeroso de dirigir. Como eu falei para vocês, é um consumo relativamente bom para cilindrada do carro, né? 2.0, do seu peso e tudo mais. É um carro muito confortável, muito silencioso de rodar. Ele possui alguns probleminhas crônicos aí que o pessoal enfrentam, como por exemplo, várias mensagens de alerta de direção avariada, motor avariado, câmbio avariado, que ele precisa ser feito um reforço de solda no painel de instrumento, porque ele tem um cabo que fica meio pendurado lá atrás, e aí com a vibração do próprio carro ele vai quebrando as soldinhas do painel. Serviço super simples, é só tirar o painel e fazer o reforço. Esse aqui eu fiz assim que eu comprei o carro, para não ter, eu não tive esse problema, mas para evitar de ter, eu já fiz o reforço das soldas do painel. Esse é um dos problemas que ele tem. Ele tem a questão de vibração também do carro em aceleração, que ele tem o sistema de tulipa e trizeta, que costuma desgastar. Tem que arrumar, isso aí também é um pouco caro para poder arrumar. Então, falando de alguns outros probleminhas que tem, tem a questão da própria direção eletrohidráulica, que apresenta erro aqui, que pode ser o sensor, que eu mostrei lá na frente para vocês, ou pode ser bateria, que como eu falei, esse carro ele exige uma bateria boa. Se vocês não colocarem uma bateria boa no carro, a bateria estiver com carga baixa, na hora de dar a partida tá caindo muita tensão da bateria, vai dar problema no carro e pode até estragar módulos, né? E é um carro que, se você tiver com a bateria ok, não dá problema nunca, vai durar o resto da vida sem ter problemas. Tem alguns barulhos lá na frente, como por exemplo os barulhos dos flaps, que fazem um barulhinho parecendo um chocalho lá na frente do carro. Esse carro que eu também troquei, esses flaps. Ele costuma dar problema de ignição, de falhamentos e tudo mais, aí até pela idade do carro, né? Pode ser injetores, pode ser bobina, então tem que dar uma revisão geral nessa parte. Esse carro, nesses quesitos todos que podiam ser possíveis de fazer revisão, esse carro aqui eu já fiz e ele está já bem em ordem quanto a isso. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei passar um pouquinho de tudo aí do carro, para vocês poderem saber mais e conhecer mais um pouco aí sobre o Ford Focus dessa geração, né, da segunda geração, que é o 2.5, porque a geração 2 mesmo não veio para o Brasil. Então veio a versão facelift, que é a geração 2.5. 2014 em diante ele vem com o Power Shift, né, na versão titânio. É o câmbio ame ou odeie. Quem nunca teve problema ama, quem já teve o câmbio e teve problema odeia, né? Mas infelizmente é uma situação que, se não deu problema, vai dar. Infelizmente é um câmbio que exige uma manutenção preventiva muito à risca. Beleza? Então, se tiverem mais alguma dúvida sobre algum aspecto do carro, podem mandar aí nos comentários. Obrigado por terem assistido até aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixe o joinha.
Se não gostou do vídeo, comenta aí do que não gostou, o que poderia ser melhor, dá a sua sugestão. Se gostou também pode comentar o que gostou do vídeo aí. Assim que possível estarei respondendo todos vocês. Um abraço, até a próxima, tchau!